Eu sou uma analista da conversa. Eu investigo cientificamente como as pessoas interagem em seus diferentes papéis, tarefas e ações da vida cotidiana. Ações muito simples, como pedir e dar uma informação a alguém ou explicar alguma coisa, e por vezes ações mais complexas, como convencer alguém de algo ou ter que dar uma notícia bem ruim. Eu olho para como as pessoas se constroem e constroem um mundo por meio da fala. E como eu faço isso? Eu gravo as conversas da vida cotidiana em vídeo e áudio, conversas que acontecem por aí no dia a dia da gente. E então eu transcrevo essas conversas em cada um dos seus detalhes. Cada pausa, cada suspiro, cada fala abandonada, cada fala interrompida, falas sobrepostas. E daí eu investigo essas falas em todos os seus detalhes. Como ficam essas transcrições? Mais ou menos assim. É como se a gente rodasse uma câmera lenta sobre as nossas conversas, colocando uma grande lente de aumento sobre elas. E daí eu analiso as conversas em todos esses detalhamentos. Isso, na verdade, é um pouco do que eu quero fazer com vocês. Colocar as nossas conversas cotidianas sob uma grande lente de aumento e analisá-las devagarinho. Eu quero convidar vocês hoje a explorar comigo uma fronteira interacional muito cotidiana. É o espaço interacional entre uma pergunta e uma resposta somente. Eu quero, na verdade, convidar vocês a explorar comigo o DNA das interações sociais. Para investigar essa fronteira, eu quero começar mostrando para vocês uma interação em que perguntas e respostas são típicas. É uma enquete. É uma enquete que eu não fiz como pesquisadora, mas que uma instituição de saúde conduzia para poder fazer uma avaliação demográfica da população que ligava para lá. Ela fazia essa enquete por telefone e essas ligações eram anônimas. O que eu mostro para vocês a seguir são 3 perguntas e 3 respostas dessa enquete em que tudo flui, tudo vai bem. Assistam comigo e, por favor, vejam na tela. Com que frequência acontecia a visita de agente comunitário? Por exemplo, uma vez por mês, uma vez por semana, a cada 6 meses? Era uma vez por mês. Uma vez por mês. A senhora tem acesso à internet, mesmo que não seja em casa? Tenho. A senhora utiliza exclusivamente o SUS ou tem plano de saúde, convênio? Não, só o SUS. Certo. Então, nada demais aqui. A conversa flui, a enquete anda, que é uma maravilha. As pessoas se entendem tão bem que a respondente é capaz de responder às perguntas que a entrevistadora faz antes mesmo da entrevistadora terminar de fazer a sua pergunta. Ou seja, tudo vai bem. Só que numa mesma interação, as coisas podem se complicar a qualquer momento. Eu quero mostrar para vocês, a seguir, a próxima pergunta que vem aqui, na continuidade dessa sequência. Vejam a seguir, prestem atenção que é curto. A senhora se considera heterossexual ou não? Olhem a pausa que vem depois dessa pergunta. Estão vendo? Essa é uma pausa enorme de 1,7 segundos. Aqui, uma informação bem importante. Vocês sabem quanto tempo leva para alguém responder alguma pergunta depois que a pergunta foi feita? Em média, 200 milésimos de segundo. Só isso. Vejam quanto tempo essa mulher precisou ou demorou para responder essa pergunta. Só que ela ainda assim não responde. Vejam a seguir o que continua. Oi? A senhora se considera heterossexual ou não? O que se vê aqui? Se vê uma interação que trunca, com atrasos, mais do que uma vez, repetição, reparos, né? E quando a gente transcreve a interação com todo esse detalhamento, a gente consegue não apenas sentir que teve um problema, a gente consegue colocar o dedo onde está o problema. E o problema aqui está na pergunta. E possivelmente não só no tema da pergunta, mas em como a pergunta foi feita. Vejam, por exemplo, que essa pergunta foi feita no mesmo formato que a pergunta da internet.
Ora, a gente sabe que responder uma enquete para uma pessoa estranha ao telefone sobre eu ter internet em casa ou não, e responder sobre a minha sexualidade não são ações equivalentes, né? Falar sobre a sexualidade demanda que a gente trate esse momento internacional com um pouquinho mais de trabalho, que a gente aborde ele de mansinho. E eu quero contar para vocês que há profissionais aí fora que sabem fazer isso, abordar alguns assuntos de mansinho. Eu passo agora a olhar para vocês para uma das nossas fronteiras especificamente, que é a fronteira da pergunta. Nós vamos focar na pergunta, nós vamos mudar de contexto, nós vamos para o SUS, para um atendimento a uma mulher grávida. Essa mulher, ela está grávida de um bebê que tem uma malformação. É de senso comum que o uso de álcool, cigarro e outras drogas durante a gravidez pode causar danos não só à mulher gestante, mas também, certamente, ao feto. A gente também sabe que uma mulher que está grávida, que faz uso dessas drogas ou dessas substâncias, está sujeita à avaliação dura da sociedade. Mais ainda, a gente sabe também, seja por experiência pessoal, ou seja pela literatura, que é muito comum que uma mulher grávida de um bebê com malformação se sinta culpada por isso. Esse médico também sabe. Vamos ver a seguir como ele aborda perguntas que tratam desses assuntos. Você perguntou a gente se fumar, se ela fuma? Não. Religião? Não. Nada. E desculpe perguntar mais sobre o uso de drogas. Vejam só, ele não aborda essas perguntas como um assunto qualquer. Ele introduz cada uma dessas perguntas com desculpa de perguntar e ele baixa o volume de voz. Ele podia ter perguntado: a senhora fuma, a senhora bebe, a senhora usa drogas, né? Mas ele não faz essas perguntas assim. Ele trata esses assuntos como potencialmente delicados ou potencialmente problemáticos. E são. Eu vou mostrar agora uma outra pergunta que esse médico também faz, que é potencialmente delicada também. Nesse momento, ele está no histórico, fazendo histórico genético dessa outra gestante, que também está grávida de um bebê com malformação. O assunto agora é paternidade, já que estamos tratando do histórico genético. Vamos lá. Só te perguntar também, mas ele foi o pai das outras gravidezes? Vejam só, gente, essa também não é uma pergunta qualquer. Perguntar para uma mulher que já tem outros 3 filhos e agora está grávida de um terceiro, se esse pai desse um agora é o pai também das outras gravidezes, também, na sociedade em que a gente vive, é um tema delicado. Eu quero mostrar agora a vocês, a gente vai entrar, mudar um pouquinho de contexto, a gente vai para as consultas ginecológicas. Eu quero mostrar o que mais que a gente pode descobrir quando a gente está focando a nossa lente analítica apenas sobre perguntas ainda, tá? Eu nem cheguei ainda à outra fronteira, que são das respostas. Eu quero mostrar para vocês o que a nossa lente analítica consegue ver em termos de identidades que a gente pressupõe da pessoa que está à nossa frente. Nós vamos agora, então, para uma consulta ginecológica. Vocês sabem qual é a pergunta mais frequente que as mulheres ouvem num consultório ginecológico? Eu tenho certeza que as mulheres aqui vão se identificar rapidamente com essa pergunta. Prestem atenção, essa interação é bem curtinha, pergunta e resposta e acabou. Olhem lá. E como tá te cuidando direitinho. Ok. Tá te cuidando direitinho. Todas as mulheres sabem o que essa pergunta significa, a que esse tal tá te cuidando direitinho remete. Se cuidar para não engravidar. Uma informação, obviamente, muito importante no que tange a planejamento familiar. Mas o que essa pergunta traz embutido em termos de pressupostos a respeito dessa mulher? Pensem o seguinte, esse médico está na anamnese, ali no início da interação, fez 2 ou 3 perguntas só e já chegou nessa. É a primeira vez que ele atende essa mulher. E ele faz essa pergunta. O que está pressuposto nessa pergunta, nesse formato, tu está te cuidando direitinho? Número 1.
que essa mulher é sexualmente ativa. Nem todas as mulheres são. Que essa mulher é fértil. Nem todas as mulheres são. Que essa mulher não deseja engravidar. Ora, há mulheres que querem ser mães, ou naquele determinado momento, podem querer ser mães. E que essa mulher é heterossexual. Se ela precisa se cuidar direitinho para não engravidar, é porque ela está tendo relações sexuais com homens. Ou seja, essa pergunta, ela faz muito mais, é uma pergunta que nenhum problema, a gente não vê nenhum problema assim, olhando só para ela, né? Mas ela faz muito mais do que perguntar, pedir uma informação. Ela pressupõe, ela praticamente impõe identidades para essa mulher. O problema aqui é que é arriscado fazer uma pergunta assim, nesse formato, sem antes fazer outras perguntas para essa mulher, para saber quem é a mulher que está à minha frente. Mudamos de cenário novamente, e agora nós vamos olhar para a nossa outra fronteira, a resposta. Eu convido vocês agora, então, para olhar para uma outra consulta, mas também no consultório ginecológico. A paciente dessa interação é uma mulher que está sendo atendida também pela primeira vez por esse médico, e ela deseja fazer a ligadura de trompas, que é uma laqueadura, é uma esterilização permanente. Eu peço que vocês prestem atenção à reação do médico, a uma das respostas dessa paciente. Vamos lá novamente. Fez todo o processo, tudo direitinho para ele fazer a ligadura. Tem certeza disso? Sim. O marido concorda? Tá? É viúva? Não é? Mais uma vez, nós vemos um pressuposto aqui. O marido concorda, né? Mas não é esse o meu foco aqui, na verdade. A gente já falou de pressupostos. O que eu quero focar com vocês aqui é nessa palavrinha mínima, o é, que, na verdade, vocês podem nem encontrar em muitas das gramáticas que vocês consultam por aí. Vejam que uma palavrinha desse tamanho de nada faz em termos de quebras de expectativas. Ela revela, ok, a quebra de expectativa que esse médico teve a respeito não apenas dessa mulher em particular, mas de mulheres viúvas em geral. Qual é a expectativa? Que uma mulher viúva não tem vida sexual ativa. Especialmente uma vida sexual tão ativa que necessite, inclusive, de uma esterilização permanente. Vejam só. Finalmente, nós vamos voltar àquela enquete, para falar ainda de respostas, aquela enquete que eu estava mostrando para vocês lá no início da minha fala. E para aquele momento específico em que houve uma pane interacional. Vocês lembram qual era aquele momento? Era a pergunta sobre a heterossexualidade, né? Você se considera heterossexual. Só que agora, em vez de olhar para a pergunta, nós vamos olhar para as respostas das entrevistadas e ver novamente o que as respostas revelam. Eu vou mostrar para vocês 3 respostas a essa pergunta. Vamos ver a seguir. Sua preferência sexual é por homem? Ou é por mulher? É mulher, né? É homem. A senhora tem atração por homem. Só pro meu marido mesmo. A senhora entende o que é heterossexual? Eu entendo. Meu primo, ele é heterossexual. Vejam que cada uma dessas respostas faz muito mais do que simplesmente responder a perguntas que só pediam por um sim ou um não, né? Essas respostas revelam o entendimento dessas mulheres sobre questões de gênero e sexualidade, por exemplo, se eu sou uma mulher, eu tenho que gostar de homens. Elas também revelam que certas mulheres encaram atração sexual. Nós não estamos falando de vida sexual, é só atração, né? E seus próprios desejos, como é o caso da mulher casada, que sente atração não por homens, no plural, né? Mas apenas por seu homem, o seu marido. Mais ainda, essas respostas também evidenciam o quanto o próprio vocabulário sobre sexualidade circula ou não em certos grupos sociais. E isso fica especialmente evidente quando uma das respondentes relata que ela tem um primo que é heterossexual. Então, eu chego ao final dessa fala. E qual é o recado de tudo isso?
Esqueçam os tais manuais que prometem ensinar a como falar direito. Para entender a interação humana, como ela acontece, seja para o bem ou para o mal, nós vimos excelentes casos e outros não tão bem-sucedidos, nós precisamos primeiro investigar como as interações acontecem na vida aí fora, no mundo como ele é. E aí, então, quem sabe escrever um manual? Mas para investigar as interações, existe uma ciência específica. E qual o recado número 2? O espaço interacional que a gente viu, a fronteira que eu busquei explorar com vocês, aparentemente tão simples, entre uma pergunta e uma resposta, faz muito mais do que simplesmente dar e pedir uma informação. Ela revela muito de quem a gente é, de como a gente entende o mundo e o que a gente pensa sobre as pessoas e sobre as relações humanas. O espaço entre uma pergunta e uma resposta, na verdade, não é exatamente uma fronteira, como se viu aqui. Quando ele é investigado com uma lupa analítica, ele se revela como um universo praticamente infinito. Muito obrigada.